Então encontramos-nos de novo este mês com uma das novas perguntas que nos foi colocada. E esta pergunta é de veras interessante, que é porquê dos altares na tradição budista, para que é que servem, sendo que a tradição budista é dito ser uma tradição não teísta, então porquê estes altares e estas representações? Então, o primeiro que eu diria é que nos altares da tradição budista existem sempre três elementos. Uma representação do corpo do Buda, normalmente representado pela estátua, uma representação da fala ou do Dharma, fala do Buda ou do Dharma representado por um texto, e uma representação da mente de um Buda ou do estado búdico, se preferirem, representado por um stupa. Então, a ideia de base destes altares não é um tipo de idolatria, mas poderíamos dizer que funciona mais como um espelho. Algo que nos recorda diariamente, quando nos aproximamos do altar, nos recorda diariamente do nosso potencial de realização. Então, quando somos adolescentes, às vezes gostamos de ter imagens dos nossos heróis, certo? Para uns poderão ser heróis de música, do desporto, ou mesmo de um certo ativismo, que de alguma forma recordam que há certas qualidades excepcionais que temos como seres humanos. Podemos dizer que o ter este altar com as representações do corpo, fala e mente iluminados, nos recordam da nossa verdadeira natureza. Nos recordam que somos muito mais do que meramente as ideias que convencionalmente temos sobre nós. Então, também fazemos ofrendas no altar. Não com a ideia de que as estátuas comerão as ofrendas ou receberão as ofrendas, mas como um treino de generosidade e como um treino de um simbolismo que nos recorda como receber um hóspede na nossa casa de acordo com uma tradição muito antiga. Então, estas ofrendas de receber este hóspede é como dar as boas-vindas ao reconhecimento que temos este potencial de sabedoria, de compaixão, para o benefício de todos os seres. Quando digo todos os seres, incluímos a nós próprios. Então, a função do altar, eu volto a dizer, não é tanto a contemplação de algo inacessível, mas é recordar um princípio budista muito básico. A perfeição existe e é atingível. Eu diria que esta é a condição sine qua non para ser um bom budista. Confiamos que a perfeição existe. E o altar é uma excelente forma, diariamente, quando nos sentamos para meditar, recordar que meditamos não para meramente adquirir uma tranquilidade manipulada por técnicas meditativas, não meramente uma tranquilidade apática de quem não sabe lidar com os desafios do dia-a-dia, mas quando nos sentamos para meditar frente ao altar, recordamos, eu medito para desvelar estas qualidades infinitas de sabedoria, qualidades infinitas de compaixão, qualidades infinitas de capacidade de transcender as causas do sofrimento e encontrar as causas da felicidade, não só para o meu benefício, mas para o benefício de todos os seres. Então, quando passamos a olhar para o altar dessa forma, vemo-lo como, de alguma forma, de algum modo, a recordação do melhor que há em cada um de nós, e isso inspira a nossa prática. E da mesma forma que um apaixonado gosta de olhar para as fotografias do seu amor, da figura do seu romance, ou às vezes algumas pessoas gostam de ter fotografia dos seus pais para se recordar de uma certa afetividade e conexão, ou da mesma forma que um imigrante às vezes gosta de ver fotografias do seu país, podemos dizer que ver fotografias e imagens dos nossos mestres, representações dos Budas, nos recorda da nossa verdadeira natureza. Na realidade, somos como que imigrantes em samsara. Esquecemos o nosso lar original. E agora, quando olhamos para o altar, lembramos-nos qual é a minha verdadeira natureza e lembramos-nos que é possível voltar a casa, é possível voltar à condição iluminada e, como disse anteriormente, nessa condição, com as suas qualidades, tornar-me plenamente benéfico para mim e para os outros. Esta é a maravilha de um altar e da prática do altar. Bom regresso a casa.